Paz do Senhor, amados alunos, vamos dar início à nossa segunda aula da matéria Doutrinas de Cristo, uma matéria que tem por objetivo trazer o entendimento de que devemos buscar um amadurecimento espiritual através do conhecimento da Palavra de Deus e da prática, da fé e prática da Palavra de Deus. Isso vai nos trazer o amadurecimento espiritual. Nós falamos de o que é uma doutrina de Cristo, nós vimos que Jesus Cristo é a rocha e nós demos início a um edifício espiritual. Nós entendemos, através da palavra, que somos pedras vivas, que a igreja é formada por pedras vivas, pedras viventes, que somos nós. Nós vimos isso lá em 1 Pedro 2,9, não é isso? Nós vimos isso, esse texto, e nós começamos a fazer uma comparação de a construção de um edifício normal, né? Não é isso? No dia a dia, os edifícios que nós encontramos por aí, que ele tem um fundamento, tem um alicerce. Nós vimos que esse alicerce espiritual, esse fundamento é Jesus Cristo, e nós começamos iniciamos a construção do nosso edifício. Fizemos o nosso primeiro andar, entendemos que o primeiro andar é o senhorio de Jesus Cristo, ou seja, Jesus tem que ser o Senhor de nossas vidas, não somente o Salvador. Esse é o nosso primeiro andar. Nós vimos tudo isso, que Jesus é a pedra, é a rocha. Sobre esta rocha nós devemos construir a igreja. A igreja, tudo o que acontece na igreja tem que ser firmado em Cristo. Louvor tem que falar de Jesus, pregações tem que falar de Jesus, tudo tem que ter Jesus, porque Jesus é o fundamento, é a base de tudo. E ele tem que ser a autoridade suprema sobre tudo. Nós vimos que a igreja é de Jesus Cristo também. A igreja não é de homens. A igreja não é dos pastores, dos apóstolos. A igreja é de Jesus Cristo. Esses homens, apóstolos, pastores, nós somos todos cooperadores. Assim como você também é um cooperador. Não é isso? Nós começamos a falar também da doutrina de Cristo, não é isso? Nós começamos a falar da doutrina do arrependimento. Iniciamos a doutrina do nosso segundo andar do edifício espiritual, da igreja, que é a doutrina do arrependimento de obras mortas. Nós falamos de obras mortas, não é isso? Está aí nesse slide. Nós vimos isso, nós vimos sobre o arrependimento de obras mortas, nós vimos o que é uma obra morta, né? Aquilo que não traz vida. Nós vimos que o arrependimento cria uma atmosfera de libertação em nossas vidas, não é? Nós vimos a diferença entre arrependimento e remorso. Nós citamos esse texto de Mateus, quando Judas havia traído Jesus. Nós vimos que o remorso de Judas levou ele à morte, ele se enforcou. Isso nós entendemos que então que o arrependimento leva à vida e remorso leva à morte. Nós vimos o que é pecado, que é toda desobediência, é toda violação da palavra, rebelião contra a palavra de Deus, distorção da palavra de Deus. Não me recordo se eu falei que no terceiro ano vocês vão estudar sobre seitas e heresias. Tem muitas igrejas famosas nos dias de hoje, ou seja, não são igrejas, né? Denominações que distorcem a palavra da verdade, são seitas, pessoas são enganadas ali, tá bom? Nós falamos de obras mortas, que são ações, obras mortas são atos
ações que o homem pratica por meio da carne, tudo aquilo que traz morte. Quando o homem faz algo para trazer recompensa para ele mesmo, para querer aparecer, isso é uma obra morte. Isso é coisa, já é morto, não adianta, não vai ter nada. Nós citamos esses textos aqui das ovelhas e dos bodes, que fala do julgamento das nações no final. Nós vimos aí nesse texto de Mateus 25, que Jesus ali, ele separou as ovelhas do lado direito e os bodes, os cabritos, do lado esquerdo. E ali ele disse, né, que quando ele teve fome, ele falou para os justos: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu era forasteiro, me deram de hospedagem, me hospedaram. Quando eu estava nu, me vestiram. Quando eu estava enfermo ou preso, vieram me visitar. E aí eles perguntaram do justo, ele perguntou para Jesus: mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um dos pequeninos. Um dos pequeninos. Quando nós fazemos isso para pessoas e sem querer aparecer, sabe, isso nós estamos fazendo para o próprio Deus, para o nosso Senhor Jesus. Isso é uma obra de fé. Quando é obra morta, ele falou para os bodes, para os cabritos depois: e vocês, quando eu tive fome, não me deram de beber, não me deram comida. Quando eu tive sede, não me deram de beber. Fome, não me deram comida. Quando eu era forasteiro, não me hospedaram. Quando eu estava nu, não me deram roupa. Quando eu estava enfermo ou preso, não vieram me visitar. Eles perguntaram para Jesus: mas quando nós não fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer a um dos pequeninos. Quando nós deixamos de fazer, isso é uma obra morta. Tá? Nós perdemos a oportunidade de fazer uma obra de fé para Deus. Tá? Eu me recordo de uma certa oportunidade que eu estava passando ali em Campinas, numa avenida famosa ali, e bem conhecida. E eu vi um cidadão, uma pessoa de rua, sentado na calçada e comendo pedregulho, sabe, comendo pedras. Meu Deus, que tristeza que traz no coração. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá quando nós vemos pessoas passando, pessoas mendigos na rua, pessoas até mal cheirosas, maltrapilhos, e deixamos de fazer algo por essa pessoa. Às vezes, isso acontece comigo também. Às vezes nós, no semáforo, pessoas vêm pedir algo para nós e nós já fechamos o coração, falamos: não vou dar nada, porque essa pessoa vai comprar droga. Mas às vezes essa pessoa está precisando mesmo daquele dinheirinho, de algo ali para poder comprar, levar a comida para casa, não é? Então nós devemos pensar muito e meditar nisso. Nós vimos também esse texto do jovem rico, que ele queria herdar a vida eterna. Aí Cristo ele veio perguntar para o Senhor o que ele deveria fazer. Não, você tem que cumprir meus mandamentos, isso. Aí, citou, depois, nós já lemos esse texto, se você não se recorda, lê novamente. Aí ele falou: não, mas tudo isso eu já faço. Ah, tá, então doa tudo que você tem e doa aos pobres. Vende tudo que tem e doa aos pobres. Ele é um rapaz muito rico. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Nós continuando lendo a palavra, nós vemos que ele receberia muito mais, talvez 100 vezes ou muitas vezes mais do que ele tinha. Às vezes nós não semeamos, nós não ofertamos e Deus está vendo tudo, não é? Nós vimos também esse texto de Lucas 18, do fariseu e do publicano, eles ali orando ali dentro do templo e tal, e o fariseu falando em voz alta. Sabe aquelas pessoas que oram em voz alta para poder aparecer que estão orando? Nós podemos orar em voz alta, claro que pode, mas não para querer aparecer ao coração. O Senhor viu o coração, né? E falando tal, inclusive ele acusou o publicano: eu não sou como esse outro aí e tal. E o publicano, tadinho, ele se humilhou ali: eu sou realmente pequeno. Ele se humilhou diante de Deus ali. Esse texto fala de que os humilhados serão exaltados. Deus se agradou dessa pessoa. Então nós precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos acusando os outros? E a nossa vida, como é que está? Nós temos feito obras para o Senhor sem querer uma recompensa aqui nessa terra. Sabe? Nós temos que pensar, meditar nisso. Nós temos que pensar. Esse outro texto de João, capítulo 5, do 39 e 40, nós vimos ali também pessoas
olhando nas Escrituras, procurando nas Escrituras para ver se a Escritura tem vida eterna. A letra não tem vida eterna. Quem tem a vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo. A vida eterna está nele. Nós falamos isso. Nós falamos que a obra morta é a obra da carne, feitos no corpo, no pecado. Lembro-me que nós citamos esse texto de Gálatas, das obras da carne, que são a prostituição, sabe? Nada fica oculto para o Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 2 diz que nada fica oculto, não fica mesmo. Nós podemos esconder de todas as pessoas, do pastor, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do nosso patrão, de tudo, de todo mundo. Mas de Deus a gente não esconde. Não esconde. Nosso Deus é onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar. Falamos das impurezas, lascivas, idolatrias. Às vezes nós idolatramos um automóvel, uma casa, uma pessoa. Às vezes nós idolatramos o pastor. Gente, idolatria é um pecado muito feio. Idolatria nós vemos estudando a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. A idolatria é presente em tudo quanto é lugar. Ela tem em todo lugar. Feitiçarias, inimizades. Às vezes nós semeamos inimizade dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa própria família. Porfia, ciúmes, iras, discórdias. Nós semeamos discórdias, mentira, dissensões, facções, fazemos grupinhos, temos inveja. Meu Deus, são obras da carne. Bebedice, glutonarias, comemos, bebemos demais, coisas semelhantes. Não herdaremos. Essas pessoas que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Paulo tratou que o arrependimento de obras mortas seja uma atitude tomada contra o pecado, básico na vida do cristão. Nós vimos isso, né? Nós vimos esse texto de João, nós vimos tantas outras coisas, não é isso? E hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula no fruto do arrependimento. Mas antes de entrarmos, pega a tua Bíblia, pega a tua apostila, pega a tua caneta, teu marca-texto, teu copinho de água e vamos iniciar. Mas antes de iniciar todas as coisas, nós aprendemos. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos abençoe e nos traga a revelação, porque nós dependemos dele. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula. Muito obrigado, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui assistindo e ouvindo a tua voz. Pai, nos traga a revelação, nos traga o rema da tua palavra, Pai, para que nós possamos, Pai, com o objetivo deste ensino, desta matéria, Pai, da doutrina de Cristo, para que nós possamos, Senhor, adquirir um amadurecimento espiritual e possamos crescer e possamos receber do Senhor, Espírito Santo, alimento sólido e paremos, Senhor, de tomar leitinho e ser crianças dentro do corpo, para que nós possamos, Senhor, exercer o ministério, o nosso chamado, a nossa chamada, para que possamos, Senhor, ser pessoas que produzam frutos dentro da igreja de Jesus. Amém? Vamos começar então? Frutos do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz assim: Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. O texto de Lucas capítulo 3, do versículo 7 a 14, diz assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele. Esse João é o João Batista, aquele que veio abrir o caminho para o Senhor Jesus. Lembra? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira, ou seja, do julgamento que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo:
Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E disse-lhes: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. O que está dizendo aqui, João? Quem tiver 2 túnicas, sabe, às vezes nós temos aquele frio, aquele inverno, nós temos uma roupa no nosso guarda-roupa, nós deixamos lá e vemos o irmão com frio e nos doamos aquela roupa. Às vezes nós temos alimento na nossa casa que está para vencer e pessoas faltando alimento na mesa. E nós não levamos para a igreja, nós não damos para o nosso irmão. Às vezes nós maltratamos pessoas, às vezes nós tratamos pessoas pelo status social dela, pelo dinheiro dela, pela importância que essa pessoa tem, pelo título que essa pessoa tem, e desmerecemos pessoas simples. Não é verdade? Então, aí está esse ensino do fruto do arrependimento que João Batista nos traz nessa noite. Nesta tarde, nesta manhã, não sei que hora que você está assistindo a esta aula. Sem a manifestação destes frutos, não há arrependimento genuíno, de acordo com a palavra de Deus. Os frutos de arrependimento se evidenciam, se manifestam desta forma. Tristeza segundo Deus. Esse texto nós já lemos, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 11. Arrepender-se para salvação. Trazer uma tristeza que nos traz vida, uma tristeza que nos faz arrependermos, ou seja, mudarmos a nossa mente, a nossa forma de agir, a mudança, nós mudarmos. Tá? Nós mudarmos. Nós temos que mudar para trazer vida, não mudar para trazer remorso, algo momentâneo. Mudar para trazer vida. Tristeza segundo Deus. Aquela tristeza de ver uma pessoa, sabe, com necessidade, e nós pegarmos um alimento ali em casa e levar para aquela pessoa. E sem fazer estardalhaço, sem fazer propaganda disso. Confessarmos o pecado. Isso não é arrependimento sem confessarmos o nosso pecado. 1 João capítulo 1, 9, nós já lemos esse texto. Se não confessarmos a Ele, se nós confessarmos a Deus, Ele perdoará todos os pecados. Nós vimos nesse texto, a Bíblia Sagrada nos diz que existe um pecado que Deus que não perdoa. É blasfemar contra o Espírito Santo. É blasfemar contra Deus. É dar crédito a coisas que Deus fez, dar crédito a nós mesmos, que nós conseguimos, que outras pessoas, que conseguimos de outra forma, que não foi Deus. Isso é blasfemar, sabe? E nós vimos nesse texto de 1 João 9, que todo pecado, o pecado que não é confessado, ele não é perdoado. Se nós confessarmos, aí está dizendo que todo pecado confessado é perdoado. Então, nós podemos entender que o homicídio, que o adultério, se houver um verdadeiro arrependimento e uma confissão, Deus nos perdoa. Nós vimos isso. Isso gera fruto de arrependimento. Renúncia do pecado, nós lemos em Provérbios 28, 13. Leia esse texto se você não se recorda. Aquele que encobre os seus pecados, ele não prospera. Às vezes nós não queremos ficar olhando para pessoas, mas nós vemos que pessoas não prosperam. A pessoa, ela tem até uma vida boa, um bom salário, sabe? Mas não prospera. Ela vive patinando na vida dela. E essa prosperidade que nós estamos falando aqui não é só financeira, não. A pessoa não prospera no ministério. Não prospera na família. Está sempre com problema na família. Porque tem pecado. Existe ali brecha espiritual. E o inimigo, quando tem brecha, ele vem e ele deita e rola. Ele abusa, ele faz o que ele quer.
Sabe aquele preguinho na parede? A casa maravilha, linda, maravilhosa. Mas aquele preguinho na parede, aquele pecadinho ali, não confessado, abre uma brecha enorme para o inimigo poder agir. Nós temos que renunciar ao pecado. O ódio ao pecado, esse texto de Ezequiel, eu não me recordo se nós lemos, se não lemos, você lê esse texto. Lembrar dos maus caminhos e ter nojo. Essa palavra mesmo que está lá na Bíblia, nojo. Nojo do pecado. Nós temos que nos afastar, ter repúdio do pecado. Isso vai gerar fruto, um fruto genuíno, de acordo com a palavra de Deus. Então nós entendemos que obras mortas, presta atenção, obras mortas, olha aqui, ó. Obras mortas é tudo que é feito sem direção de Deus. Lembra que nós falamos que para todas as coisas nós temos que orar? Colocar, pedir direção para o Espírito Santo. Tudo que é feito sem direção de Deus, com motivações erradas. Lembra lá do fariseu e do publicano? Quando nós queremos aparecer, quando nós queremos glória, recompensa aqui na terra, isso é obra morta. Algo para chamar a atenção para si. Sabe? Sabendo que aquela pessoa está precisando de alimento lá. Aí você chega, vai lá, leva uma cesta básica, tira fotos e mostra, levei a cesta básica lá. Isso é obra morta. Obra morta. Obra morta. Sabe? Qualquer coisa colocada no lugar do relacionamento entre nós e Deus. Tudo que você faz para Deus, no oculto, Deus está vendo. Isso é obra de fé. Agora a obra morta é quando você quer aparecer. Quando você quer aparecer, que você quer recompensa aqui na terra. Que maravilha, querido. Você ajudou aquele irmão que está precisando. Você pagou aluguel, você pagou a conta de água. Que eu paguei a conta de água. Isso é obra morta. Obra morta. Já fez obra morta? Se arrependa. Eu já fiz. Já fiz. Eu me arrependo também. Amém, querido? Obra de fé. É o inverso da obra morta. Se obra morta é morta, obra de fé, obra morta que traz morte, obra de fé que traz vida. É o inverso. Tudo que Jesus faria diante de situações diversas. O que Jesus faria diante de uma situação? É aquilo que traz vida. Isso é obra de fé. Olha só esse texto de Tiago 2. Versículos 14, 17, 18, 20, 22, 24 e 26. Está aí na tua apostila. Acompanhe comigo. Abra na tua Bíblia para ver se está escrito na tua Bíblia. Se está só na minha aqui. Não é possível que está só na minha. Está na sua também. Eu creio. Seja um bereano. O que é um bereano? Aproveitando. Um bereano é aquele que ouve, por exemplo, uma palavra e vai confrontar na Bíblia. Está escrito na Bíblia? Usa. Sabe? Os bereanos. Então está aí o texto. Vamos ler juntos. Meus irmãos, esse Tiago é irmão de Jesus que escreveu isso. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É uma pergunta que Tiago está nos fazendo. Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé, que está dizendo aqui, que a fé sem obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Olha só, ele já falou antes, né? Fé sem obras é morta. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que lindo isso. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Você quer saber isso? Porventura o nosso pai Abraão, é o pai da fé, lembra? Está lá no livro de Romanos. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque assim, presta atenção aqui agora, olha só. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto.
Um corpo sem espírito está morto. Assim também a fé sem as obras é morta. Ou seja, se nós temos fé, nós fazemos obras de fé. Nós fazemos o bem. Não adianta ter fé se nós não fazemos nada. Aí eu acredito, mas não faço nada. E aí? Eu creio que você entendeu. Nós vemos esse texto aqui de 1 Coríntios 3, 9 a 16. Porque nós somos cooperadores. Nós já lemos esse texto. Estamos apenas relembrando. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Lembra? Nós estamos construindo um edifício espiritual aqui. Tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. O qual é Jesus Cristo. Lembra? O fundamento desse nosso edifício é Cristo. Não pode pôr outro edifício. Não pode pôr o homem ali. Não pode pôr o pastor ali. O apóstolo. Não é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha, a obra de cada um se manifestará. Tudo que nós fazemos vai ser manifestado, vai ser julgado. Continuando. Na verdade, nós estamos aqui. Na verdade, o dia a declarará, o dia do julgamento. Porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um de nós. Olha, de cada um. Não é a obra da igreja, é a obra sua, é a minha obra. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ela vai ser provada pelo fogo. Se ela permanecer, esse receberá galardão. Tá? Galardão, uma recompensa de Deus. Vamos, lá em Apocalipse nós vamos falar um pouco mais de galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Quando estivermos na presença do Senhor, todas as nossas obras serão julgadas, provadas pelo fogo, não para salvação, mas para galardão. Nem por isso devemos fazer para receber galardão, senão é obra morta. Tá bom? O que é isso? Se nós queremos aparecer, nós estamos querendo recompensa aqui na terra. Lembra que eu falei? Galardão aqui agora, se contente com uma recompensa. Se você fizer algo para querer recompensa aqui agora, querer o seu galardão aqui, já recebeu aqui na terra. Tá bom? Esse julgamento está falando aqui, nós vamos ter essa aula depois, tá bom? Fala do tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada aqui na terra, a igreja de Jesus, que somos nós, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, nós seremos levados ao céu. Aqui na terra vai continuar, que vai começar a grande tribulação, o anticristo vai se manifestar, tá bom? E nós estaremos no céu. Ali vai estar tendo a bodas do Cordeiro, e lá também vai ter o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai julgar os justos, aqueles que aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador. E ali serão julgadas todas as nossas obras. Se nós tivéssemos feito obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, quando ela passar pelo fogo, pelo julgamento, elas vão permanecer. Além de nós sermos salvos, como já estamos no céu, nós vamos estar no céu aí, no paraíso, sendo julgados, sabe? As nossas obras permanecerão, nós vamos receber recompensa. Ao enquanto que, se nós fizermos obras de madeira, de feno, de palha, são obras aí que nós queremos aparecer. Sabe aquela que nós falamos também de ruídos de Tequinon? Às vezes nós temos aquele pico, sabe? Aquela regressão de sermos imaturos, fazemos obras que queremos aparecer. Acontece com todos, tá bom? Acontece. Essas obras serão queimadas ali pelo fogo. Essa madeira, esse feno, essa palha serão queimadas. Nós não receberemos galardão por essa obra que nós fizemos aqui na terra, nesse tempo de vida que nós estamos tendo, nessa oportunidade que Deus está nos dando.
porém nós vamos ser salvos. É isso que está dizendo esse texto. Nós vamos estar no céu, nós somos salvos. Nós não teremos a recompensa, o galardão. Tá bom? Creio que você entendeu. Prosseguindo. Agora, nós terminamos aí a doutrina do arrependimento de obras mortas, não é isso? Então, nosso edifício está lá no fundamento, que é Jesus. Nós construímos o primeiro andar do nosso edifício espiritual, que é o senhorio de Cristo, né, sobre o fundamento, sobre a rocha que é Cristo. Acabamos de construir o nosso segundo andar, que é o arrependimento das obras mortas. Nós vimos também que é a obra de fé. E agora nós vamos iniciar o terceiro andar do nosso edifício, que é a fé em Deus. Então, nós vamos construir aqui o andar chamado a doutrina da fé em Deus. Fé em Deus, não é doutrina de fé. Está entendendo? Doutrina da fé em Deus. Porque fé, as pessoas, pode ter fé em tudo quanto é coisa aí. Mas nós vamos estudar a fé em Deus aqui, tá bom? Então, primeiramente, para nós iniciarmos isso, nós temos que entender o que é fé. Vamos então à Galeria da Fé. A Galeria da Fé, para você que não sabe ainda, é conhecido como Galeria da Fé, o capítulo 11 do livro de Hebreus. Então, abra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, nesse texto aqui, não sei qual é a versão que você tem aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O autor de Hebreus nos afirma que a fé é a convicção, é uma certeza estabelecida em relação a coisas que não são vistas. Nós não enxergamos com os olhos naturais, nós não conseguimos enxergar. E uma expectativa, uma esperança estabelecida de uma recompensa futura. A palavra grega traduzida por certeza significa literalmente ficar sob. Ela é usada num sentido técnico como título de propriedade. Presta atenção, título de propriedade. A ideia era de estar sob a reivindicação da propriedade para sustentar a sua validade. Sendo assim, a fé, nós podemos entender que a fé é um título de propriedade de fatos que não se veem. A garantia está nas promessas de Deus. Existe uma promessa, nós temos que tomar posse dela. Ter certeza. Existe ali uma promessa. Está sob esta promessa a certeza que nós não estamos vendo ela concretizada ainda. Né? Lembra de Abraão, que Deus prometeu para ele ali em Gênesis capítulo 12, né, no versículo do 1 ao 3, se não me engano no 3, que a geração dele seria como as estrelas do céu, areia do mar. Não é verdade? Abraão morreu e não viu nada disso. Nós somos isso. Hoje o mundo são cerca de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões. É claro que nem todos são filhos da fé, nem todos ainda aceitaram Jesus como Senhor Salvador. Mas quantas pessoas já aceitaram? E Abraão não viu isso, mas ele creu. Ele foi justificado pela fé dele. Ele teve uma fé em Deus ali. Não é verdade? Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Você que é justo, eu que sou justo, nós que fomos justificados por Cristo, temos que viver pela fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o justo tem que viver pela fé. Se o justo recuar, não, essa promessa está demorando muito. Se ele recuar, Deus não tem prazer nisso. O justo, aqui somos nós, fomos justificados por Cristo. Nós ainda pecamos, erramos, vamos dizer assim, é melhor dizer assim. Mas não somos mais pecadores. Nós não temos mais o hábito de pecar. Se você está tendo o hábito de pecar, um pecado recorrente, um pecado
que você já não sente mais, isso é uma iniquidade. Você tem que confessar, você tem que buscar ajuda. Tá bom? E continuando aqui. É desta forma que Deus quer que vivamos pela fé nele. Fé em Deus, nós começamos a estudar. Essa doutrina, esse pavimento, esse andar que nós estamos construindo, agora do edifício espiritual de Deus, da igreja, é fé em Deus. Isso agrada o coração de Deus quando nós temos fé nele. Se não andarmos pela fé, Deus não tem prazer em nós. Isso é muito sério. Se nós não andarmos pela fé em Deus, Deus não se agrada. Nós temos o texto aí agora. Isso é muito sério. Deus não se agradar de nós, queridos. Fé precisa de uma substância para lhe dar sustentação. Sendo essa sustentação o próprio Deus, a sua palavra é a sustentação. Essa é a garantia. Pois Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se colocarmos fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não na letra, não só na letra, não só naquilo que está escrito, é na revelação, porque a palavra é Deus. Mas não podemos buscar somente a letra. Nós temos que buscar no Espírito Santo, na revelação. As coisas irão acontecer. Onde você tem colocado a sua fé? Onde eu tenho colocado a minha fé? Se não é em Deus, na sua palavra. Se não for em Deus e na sua palavra, tem algo errado. Hebreus capítulo 11, versículo 5 e 6 diz que pela fé Enoque foi trasladado, não transladado, hein? Trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha só. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, é essencial, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que texto maravilhoso. Se nós não tivermos fé em Deus, Ele não vai se agradar de nós. Olha que Enoque andou pela fé em Deus. Ele creu que Deus existe. Ele viveu de acordo com a vontade de Deus. Ele agradou a Deus e foi trasladado. Ou seja, ele não foi mudado de um lugar para o outro. Ele não passou pela morte. Deus pegou Enoque. Ele pegou Enoque, tirou ele dessa terra, não deixou ele passar pela morte e levou ele direto para o céu. Olha que lindo isso. Sabe que isso pode acontecer conosco? Pode acontecer conosco. Se você está vivo aí, eu estou vivo aqui. Se nós agradarmos, andarmos de acordo com a vontade de Deus, nós também podemos ser transladados. Por que não? Aspectos da fé. Nós temos que crer que Deus existe, que Ele está perto. Tem alguns textos, depois eu peço que você leia em casa. Tem Gênesis capítulo 15, versículo 6, anota aí, depois você lê. Romanos 4, 3, o 10, do 6 ao 10. Isaías 57, 15. Repito, Gênesis 15, 6, Romanos 4, 3, Romanos 10, de 6 a 10, Isaías 57, 15, e Jeremias 23, 23, que diz assim: acaso sou Deus apenas de perto? E não de... Gente, Deus é de perto, é de longe, Deus é onipresente, está em tudo quanto é lugar. Deus é Deus de perto, Ele está aí com você agora, Ele está aqui comigo. O Espírito Santo é Deus, Ele está aí com você. Marcos 11, 22 a 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Presta atenção, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Tudo que você disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, conversando com Deus, crede, tenha fé, receber e tê-la-ei. Esse texto nós vamos explorar muito mais numa matéria que nós vamos ter
que é fé funcional no segundo ano. Nós vamos explorar esse texto. Nós vamos explorar muito mais a fé. Tá bom? Você vai entender melhor esse texto. Tá entendendo? Fé e confissão trabalham juntas. Andam juntas. Lembra que quando nós falamos de receber o Senhor Jesus como Senhor Salvador? Esse texto é básico, Romanos 10, de 9 a 10. Se com a tua boca, lembra desse texto? Se com a tua boca, confessar, falar, verbalizar, que Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração, no teu interior, não no órgão físico, e no teu interior, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É uma condição para ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se fala a respeito da salvação. Se creio na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, nós temos que confessá-la. Ou seja, nós temos que falar. Nós temos que ter testemunho de Cristo. Crer no coração e confessar tem que andar juntos. Se você crê em Cristo, você tem que falar de Cristo. Você tem que falar de Jesus. Você tem que falar do Evangelho. O Evangelho significa as boas novas. Falar de Jesus. Se você não confessar, voltando aqui, crer no coração e confessar tem que andar juntos. E não confessar depois crer. Não confessar depois crer. Não é isso? Aquilo que nós falamos, muitas pessoas vão naquele culto avivado, vai lá na frente, confessa Jesus ali, mas nem crê, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Não é? Nós temos que entender que nós temos que crer, depois confessar. 2 Coríntios 4:13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Se eu creio, eu tenho que falar. Nós cremos também, por isso temos que falar. Nós temos que falar de Cristo. Confissão significa homologeu, palavra grega. Homo significa juntos. Logos, palavra. Só posso falar aquilo que verdadeiramente creio em meu coração. Olha só o que diz o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 45, parte B. A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de fé em Deus, então fala de Deus, fala de Jesus. Não é? Às vezes a gente vê pessoas falando cada coisa aí, não é verdade? A gente vê como é que está o coração dela. Queridos, você entendeu isso? Você entendeu? A fé tem que ser fé em Deus. Se nós temos fé em Deus, nós cremos, nós confessamos. Então nós temos que ser testemunhas de Cristo. Não é isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós temos que ser testemunhas do Senhor em toda parte, né? Até os confins da terra. O que é ser testemunho? É falar de Jesus. Ah, pastor, mas sou professor, perdão. Professor, mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Não, você não precisa conhecer a Bíblia. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E Ele vai te dar sabedoria para poder falar. Dê testemunho da tua vida. Depois que você aceitou Jesus, como tua vida mudou, como tua vida tem mudado. Isso é ser testemunha de Cristo. Amém? Construímos aí o nosso terceiro andar. Vamos iniciar o nosso quarto andar. Não é isso? Quarto andar. Senhoria de Cristo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Agora nós vamos falar de batismos. Vamos falar de batismos. E primeiro, eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios. Efésios, lembra da musiquinha? Lembra da musiquinha? Gálatas Efésios? Efésios capítulo 4, versículo 5. Antes de falarem que nós estamos pregando heresias, porque nós vamos ver aqui vários tipos de batismos, né? Nós vamos, e a Bíblia diz que, nesse texto diz que existe um só batismo. Eu vou explicar antes, para poder dizer que nós não estamos ensinando heresias.
Efésios capítulo 4, versículo 5, anota aí, diz assim a palavra de Deus. Está falando aqui da unidade da fé, esse Efésios capítulo 4. Eu vou ler do versículo 3 em diante. Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, com letra maiúscula, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui está dizendo que um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está dizendo um só batismo. Queridos, o que está querendo dizer esse texto aqui? Existe um só batismo. Sabe, tem pessoas que mudam de denominação, né? Ela está numa denominação e o Senhor enviou ela para outra denominação, para exercer o chamado dela lá. E aí ela chega naquela denominação, algumas seitas aí, igrejas, denominações, ela fala, não, você foi batizado lá, você tem que ser batizado no nosso batismo aqui. Eles têm o batismo deles. Se você não for batizado no batismo deles, você não se integra àquela igreja como um batizado deles, como um cristão deles, sabe? A igreja é deles, né? A igreja de homens, são seitas, você vai aprender isso, né? Queridos, agora nós que somos, deu para entender isso? Nós, por exemplo, você está numa denominação, uma igreja que prega a Bíblia, você já foi batizado ali, tá certo? Você mudou, o Senhor te enviou para outra denominação, pode acontecer isso. Pode acontecer. Você foi para outra denominação. Quantas pessoas passaram em algumas igrejas? Não tem problema. Tem pessoas que ficam numa igreja a vida toda? Tem. Não tem problema isso. Tá bom? Então, Deus é que nos envia, o Espírito Santo é que nos envia. Tá bom? Aí chega, você já foi batizado nessa denominação. Você chega na outra, você já foi batizado, é um só batismo. Não precisa batizar novamente. Lá o teu pastor vai perguntar, você já é batizado? Sim, eu já sou batizado. Ou não sou batizado. Talvez você não tenha sido batizado ainda. Tá bom? Então é isso que quer dizer. Tá bom? Então nós não estamos ministrando aqui heresias. Tudo bem? Vamos entrar na nossa matéria então. Doutrina dos batismos. Vamos entender primeiramente que a igreja passa. Quem é a igreja? Nós. Passa ou passará por esses 6 tipos de batismos. Talvez você não passou por todos, ou talvez nem vai passar por todos. Tá bom? Por todos esses batismos. Citados na Bíblia. Todos são citados na Bíblia. Na Bíblia nós vamos ver. Os quais são divididos em 3 categorias, conforme segue. Primeiro é o batismo de João. O batismo de arrependimento. Também conhecido como pré-Cristo, ou pré-batismo. É o batismo de João. Nós vamos falar dele. Depois, o segundo batismo é o batismo em Cristo, o batismo no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Senão Cristo é a igreja do Senhor. É o corpo de Cristo. E o terceiro é o batismo cristão, é o batismo pós-Cristo, que nós dividimos em 4 batismos. Tá? São o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, o batismo com fogo ou em fogo, batismo no sofrimento, entendeu? São todos esses batismos, tá bom? Vamos prosseguir? O significado da palavra batismo. Baptizo significa mergulhar, submergir, imergir, identificar. Guarda essa palavra. Agora, bapto, significados são parecidos, olha só. Meter em, molhar em água e retirar da água. Por exemplo, batizar um navio, levá-lo ao mar, tirar o tampão e afundá-lo ali no mar. Né? Isso é um batismo. Tem um texto aqui que nós colocamos, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 a 14, fala ali de Naamã. Então este lhe mandou,
Lembra desse texto aí? Que o servo de Eliseu, que era o homem de Deus, mandou Naamã fazer isso. Então este lhe mandou um mensageiro a lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes. Desceu ele, pôs e mergulhou, ou seja, batizo, mergulhou no Jordão, mergulhou 7 vezes. Esse é um exemplo de batismo, de identificação, tá bom? Observação: bapto é diferente de batismo, entenda isso. Não precisa guardar, só entenda essa palavra que eu pedi para você guardar aqui, ó. Identificação, identificar. Bapto é diferente de batismo e não é usada para definir o batismo nas águas, embora tenha significado semelhante, tá? Bapto significa mergulhar e imergir. Baptizo significa mergulhar e imergir, mas que produz mudança permanente, gera uma identificação. Tá bom? Então isso é o significado da palavra batismo. Exemplo: para fazer um picles, os vegetais são mergulhados primeiramente na água fervente. Isso é um bapto. Depois, coloca o vinagre. Tá? Aí eu baptizo, porque mudará de fato o sabor dos vegetais para sempre. Hoje houve uma transformação, uma identificação ali, tá bom? Garganta já está secando. Está entendendo até aí? Agora nós vamos começar a estudar primeiro o batismo. O batismo de João, ou de arrependimento, ou como nós falamos anteriormente ali, é o batismo pré-Cristo. Batismo de João, ou de arrependimento, é o batismo também conhecido pré-Cristo, ou pré-batismo. Esse batismo é assim conhecido, pois antes que Cristo chegue na vida de uma pessoa, ela primeiro precisa se arrepender. Não é isso? Primeiro precisa se arrepender. É aquela metanoia. O que é? Mudança de mente. Lembra? O arrependimento. Mudar de direção em sua vida pecaminosa. Essa tem que ser a primeira atitude para receber Jesus. Lembra? Primeiro nós temos que mudar de vida. Aí vem a pergunta: mas se arrepender do quê? Pode vir essa pergunta. Se arrepender do quê? Algumas pessoas perguntam para nós: mas se arrepender do quê? Né? Do pecado original, da desobediência, da rebelião de Adão e Eva. Depois você lê o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Leia também Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado através de Adão, e por um só homem, que é Cristo, veio a salvação para nós. Veio a remissão dos pecados, a remissão desse pecado. Tá bom? João Batista, o primo de Jesus, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele pregava o arrependimento. Depois de João, pregou o arrependimento dos apóstolos, e ainda Jesus também pregou o arrependimento. Por isso que o arrependimento é tão importante. A mudança de direção, essa metanoia é muito importante para a remissão dos pecados. E em suas pregações, João pregava, informava que após ele viria aquele que é mais poderoso que ele, de que ele não era digno de desatar as correias das sandálias, e que ele batizava com água, porém o que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Olha o batismo com fogo aqui, que nós vamos estudar mais à frente. Está aí no texto de Lucas, capítulo 3, 16, e Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Você lê esse texto. Deus deu a missão para João pregar o batismo do arrependimento, para preparar o caminho para a vinda de Jesus, do Salvador. Esse mesmo princípio é aplicável hoje em dia, a fim de preparar o caminho para Jesus entrar na vida daqueles que ainda não o conhecem. A pessoa tem que se arrepender antes. A pessoa que não conhece Jesus ainda. Quando ouvimos a palavra e nos arrependemos em nosso espírito, nós temos um espírito. Nós temos um espírito. Nós somos formados por um corpo, um espírito e uma alma. Tá bom? Quando nós nos arrependemos no nosso espírito, naquele momento nós somos batizados ali, imediatamente.
Esse é chamado batismo do arrependimento. Esse é o batismo de João. São juntos, é praticamente junto. Tá bom? Então, quando você se arrepende, é o batismo de arrependimento. Você se arrepende e fala, meu, estou levando uma vida errada, uma vida pecaminosa. Esse é o batismo do arrependimento. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. 1 João 1, 9, nós já lemos esse texto. Se nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Ele tira os pecados de nós. Ele cravou os nossos pecados na cruz. Hoje em dia tem muita gente recebendo Jesus como Salvador e não como Senhor. Nós falamos isso lá de Senhoria de Cristo, nós falamos isso. Pessoas querem salvação, mas não quer que o Senhor seja Jesus, seja o Senhor, seja a autoridade suprema sobre a nossa vida. Essa pessoa não se transforma, não abandona o pecado. Pensa que ninguém está vendo. Observamos pessoas que de vez em quando, ou quase que sempre, a todo apelo vai à frente nos cultos. Já percebeu isso? Tem pessoas que vão direto lá na frente. Tem um apelo para aceitar Jesus, a pessoa vai lá novamente. Vai lá. O arrependimento em nossa alma tem que ser constante, pois pecamos, cometemos erros, bem como precisamos entregar o senhorio, a autoridade de todas as áreas da nossa vida a Jesus. Mas antes temos que nos arrepender, ou seja, o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo vem aquela vozinha no nosso interior e fala que nós estamos errando, aquilo é pecado, nós estamos no caminho errado. João 16,8 diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Então não tenta convencer ninguém. Quando você prega o Evangelho para alguma pessoa, não tenta colocar dentro dela que ela está errada. Ensina o caminho, mostra o caminho e deixa que o Espírito Santo é que vai convencer essa pessoa. Precisamos mergulhar primeiramente no arrependimento. Em nosso espírito. No nosso espírito, o espírito com letra minúscula. Para receber Jesus. Esse é o primeiro passo. É o batismo do arrependimento. Esse é o primeiro passo. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Depois que ele foi batizado, depois ele foi batizado. 30 anos depois que ele foi batizado. Ele sendo imaculado, ou seja, puro, sem pecados. Por que Jesus se batizou? Então vem essa pergunta. Se o batismo de João era um batismo de arrependimento. Antes de tudo, para nos deixar o exemplo. Porque Cristo nos deixa exemplo de tudo. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Cristo não vai cobrar nada de nós que Ele já não tenha feito. Por isso nós como pais, já fica um conselho aqui. O que eu aprendi com o Senhor. Não cobre nada dos seus filhos, não cobre nada de ninguém, sem antes dar o exemplo, sem antes ensinar. Ninguém pode mostrar um caminho, dizer que aquele é o caminho, se antes não tivesse percorrido aquele caminho. Ninguém pode levar ninguém ao Santo dos Santos, se nunca foi ao Santo dos Santos. Está entendendo? Então, Jesus deixou exemplo de tudo. Primeiro ele batizou para dar exemplo para nós. Depois disso, tem outras razões. A primeira razão, lembra da identificação? Para a identificação, ou seja, para se identificar conosco. Para ser como nós. Para ser igualzinho a nós. Lembra que ele veio como um homem aqui na Terra? Não é isso? Filipenses. Lembra de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11? Leia lá. O Salvador veio como homem não só para estar do nosso lado. Ele nos representou. Ele foi o nosso fiador. Ele foi o nosso substituto ali naquela cruz. Porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo morreu por nós naquela cruz. Ele não substituiu lá. Ele se identificou por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Por isso que ele se batizou. Segundo, para capacitação. Ao ser batizado, ele orou e o céu se abriu. Lembra disso? Lembra disso? E o Espírito Santo desceu e o revestiu de poder. Quando nós somos batizados, acontece a mesma coisa conosco.
o Espírito Santo vem. O poder vem sobre nós. Terceira razão, para a confirmação. Logo que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, seja em quem me alegro. Lembra desse texto? Eu vou ler esse texto, Mateus 3, 13 a 17. Vou ler rapidinho esse texto. Talvez, abre aí tua Bíblia, Mateus 3, 13. Vamos ler do batismo de Jesus aqui. Tá? Está dizendo assim a palavra de Deus. Por esse tempo, dirigiu-se a Jesus da Galiléia para o Jordão. Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim não nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Olha só, houve ali confirmação. Quando Cristo batizou, desceu as águas, primeiro ele se identificou, depois ele foi capacitado, porque Deus, o Espírito Santo repousou sobre ele como uma pomba. E houve uma confirmação, porque o céu se abriu e Deus falou ali: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Ou seja, todo mundo ouviu e viu o céu se abrir e Deus falando ali. Entendeu por quê? Continuando aqui, Atos 19:4, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. O batismo de João é um batismo de arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos naquele momento ali, sabe? Naquele culto, naquele lugar onde uma pessoa veio falar de Jesus, eu não sei como é que foi a tua conversão. Quando ali nós nos arrependemos, falar: meu Deus, minha vida está tudo torta, não está certo isso. Ali é o batismo do arrependimento. Voltando aqui, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Amém? Você entendeu? Então, quando você se arrepende, naquele momento você está sendo batizado no batismo do arrependimento.